tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é profecia das 2300 tardes e manhãs. Para entender bem esse estudo, nós precisamos saber primeiro que profecia é uma visão antecipada de acontecimentos futuros. Em profecia, usa-se uma linguagem simbólica. Por exemplo, dragão se refere a Satanás, mulher quer dizer igreja, água quer dizer povos. E um dia em profecia corresponde a um ano. Não é um dia literal de 24 horas. Isso nós podemos ver em Números, no capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. E ainda em Ezequiel, no capítulo 4, versículo 6, lemos: E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, como podemos ver aí, em profecia, um dia corresponde a um ano. Quem teve essa visão foi o profeta Daniel, aquele mesmo que nós já estudamos no estudo da profecia de Daniel 2. E essa visão nós encontramos no capítulo 8, versículos 13 e 14. Vamos ler primeiro o versículo 13, que diz: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? E o verso 14 diz: E ele me respondeu: Até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Quando Daniel teve essa visão, os judeus haviam sido cativos. Essa é a mais longa e mais incrível profecia da Bíblia. E ela se refere ao julgamento divino. Todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo. E através desse estudo, nós vamos ver quando se inicia esse julgamento. Ela é quase que desconhecida pela humanidade. A expressão tarde e manhã se refere a um dia completo de 24 horas, ou seja, a parte escura e a parte clara. É assim que Deus chama na Bíblia. A parte escura ele chama de tarde e a parte clara de manhã, como nós lemos em Gênesis no capítulo 1, versículos 5, 8 e 13. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Então nós podemos ver aí que tarde e manhã se refere então a um dia. Portanto, 2300 tardes e manhãs são 2300 dias. Mas nós precisamos nos lembrar que em profecia um dia equivale a um ano literal. Portanto, 2300 dias são, na verdade, 2300 anos. Bom, então, como já lemos, Deus informou que depois de 2300 anos o santuário seria purificado. Mas nós precisamos saber, primeiro, o que exatamente deveria ocorrer nesse final dos 2300 anos. E segundo, quando é que se iniciariam esses 2300 anos? Todas essas respostas nós vamos encontrar então nesse estudo que é muito interessante. Vamos ver então quando se inicia a contagem desses 2300 anos. Em Daniel, no capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Então a profecia se inicia da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E no livro de Esdras, no capítulo 6, versículos 14 e também o versículo 7, nós vemos ali que foi Artaxerxes, o rei da Pérsia, quem decretou esta ordem para a reconstrução então de Jerusalém. Agora, então, nós precisamos recorrer à história para ver em que data foi então decretada essa ordem. E de acordo com os historiadores, foi no final do ano
457 para o ano 456 a.C. Devemos nos lembrar que os historiadores contam os anos antes do nascimento de Jesus, antes de Cristo, em ordem decrescente, ou seja, 457 anos antes de Cristo, 456 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, até chegar na nossa era. Aí começa assim em ordem crescente. No ano 1 da nossa era, no ano 2, no ano 100, no ano 200, no ano 2013. Então o decreto saiu no finalzinho do ano 457 para o ano 456. Se nós então somarmos a essa data 2.300 anos, nós vamos chegar ao ano de 1844. Dentro dessa profecia dos 2.300 anos, Deus informou a Daniel alguns acontecimentos que ocorreriam. Veja o que diz o versículo 24 de Daniel 9. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, dentro deste período profético de 2.300 anos, 30 semanas seria então destinada ao povo judeu. Esta seria uma última oportunidade para que os judeus se arrependessem. Várias vezes ele havia mandado profetas com a mensagem para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. E aqui então Deus dá um ultimato, vamos dizer assim, para o povo judeu como nação. Só que não podemos esquecer que em profecia, um dia corresponde a um ano. 70 semanas tem 490 dias. Uma semana tem 7 dias. 70 semanas tem 490 dias. Portanto, 490 anos foram destinados ao povo judeu para que eles se arrependessem, então, como nação. Então, se nós contarmos 490 anos, nós vamos chegar até o ano 34 da nossa era. Esse foi o período que Deus destinou para que o povo então se arrependesse. E dentro dessas 70 semanas, ou 490 anos, Deus também revelou alguns acontecimentos, como nós lemos no texto do versículo 25. Fala de 7 semanas, 60 e 62 semanas. Encontramos então aí dois acontecimentos. Primeiro, as 7 semanas, que seria o tempo que Jerusalém seria reedificada. Uma semana tem 7 dias. 7 semanas, então, nós temos 49 dias, que em profecia são 49 anos. Então, desde a ordem para a restauração, o tempo que levaria para essa reconstrução seria de 49 anos. E ainda no texto nós vemos aí mais 62 semanas. Uma semana tem 7 dias. 62 semanas tem 434 dias, que em profecia são 434 anos. Esse período, como nós lemos no texto aí, seria o tempo até ungido. O nome Messias quer dizer ungido. Jesus foi ungido, ou seja, ele foi batizado depois dessas 7 semanas e 62 semanas que nós vimos no texto aí. Então, se nós fizermos o cálculo, nós vamos ter aí 7 semanas mais 62 semanas, num total de 69 semanas. Mas como nós lemos no texto anterior, para o povo judeu foram destinados 70 semanas. Então ainda falta uma semana para completar essas 70 semanas. E o que aconteceria nessa uma semana que falta? Uma semana, 7 dias, ou seja, 7 anos, né? O que aconteceria nesses 7 anos? Aí nós lemos isso no versículo 26. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, como nós lemos aí, Jesus seria cortado, seria
morto, crucificado, como nós já conhecemos na história, né? E no versículo 27, veja o que aconteceria. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, na metade dessa semana aí, que está faltando para completar as 69 semanas, Jesus então morreria, faria cessar aquele sacrifício que ocorria no santuário. Oblação, a palavra oblação quer dizer oferta. O texto aqui diz que na metade da semana o sacrifício cessaria, né? E quando é que terminou aquele ritual todo do santuário? Nós já vimos isso no estudo sobre o santuário, mas vamos relembrar em Mateus 27, versículos 50 e 51. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Então, como nós podemos ver aí, quando Jesus expirou na cruz, aquele sacrifício todinho que era feito naquele santuário não havia mais necessidade de ser feito, porque ele estava apontando para o sacrifício de Jesus. E agora, uma vez que Jesus havia sido crucificado, então não havia mais necessidade daqueles sacrifícios todos. Então aquele ritual todinho se encerrou na morte de Jesus. E como nós lemos no versículo 26 e 27, então nesse período, dessa uma semana, na metade da semana, seria cessado o sacrifício. Então, na metade desses 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, se nós então fizermos o cálculo aí, ano 27 Jesus foi batizado, 3,5 anos depois ele foi crucificado. E o restante dos 3 anos e meio que completam esta uma semana ou 7 anos, terminou juntamente com os 490 anos destinados ao povo judeu, ou seja, com o apedrejamento de Estevão no ano 34 da nossa era. O relato do apedrejamento de Estevão nós encontramos em Atos, no capítulo 7, versículos 58 a 60. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. E você pode então ver aí mais uma vez a profecia se cumprindo de maneira extraordinária. Veja, a profecia foi dada a Daniel por volta do ano 607 a.C. E séculos depois, tudo se cumpriu ao pé da letra. Do apedrejamento de Estevão até 1844, restaria então 1810 anos ainda. E no texto que nós lemos diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Só que o santuário que nós conhecemos, o santuário terrestre, deixou de existir na morte de Jesus. Portanto, que santuário é esse que seria purificado? A purificação do santuário era feita uma vez no ano, como nós já estudamos no estudo do santuário. Nesse dia, cada israelita, ele renovava a sua consagração a Deus e confirmava então o seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo, como nós vemos em Levítico 16:30. Nesse dia também o sumo sacerdote efetuava a limpeza ou a purificação, do santuário com sacrifícios de animais. Em Daniel 8, nos versículos 17 a 19, nós encontramos aí mais uma informação. A visão se refere ao tempo do fim. Nós lemos em Hebreus 9, 23 e 24 o seguinte: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. De acordo com esse texto, nós podemos ver então que existe um santuário também no céu. E se o santuário aqui da terra hoje já não existe mais, ele terminou na morte de Cristo, que santuário então é esse que diz a profecia que seria purificado depois dos 2.300 anos?
Se você analisar com cuidado a declaração bíblica, você vai chegar à conclusão natural de que existe esse santuário no céu e que aquele santuário terreno do povo de Israel era apenas uma cópia do verdadeiro que está no céu. Vamos ver então o que aconteceu em 1844. Primeiro em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ainda em Hebreus 9, versículo 12. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. E ainda em Daniel 7, versículos 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. O que ocorreu então em 1844 foi a passagem de Jesus lá no céu, no santuário que está no céu, do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando ele ascendeu aos céus após a sua ressurreição, ele apresentou perante o Pai o seu sangue, que nos purifica dos nossos pecados, no lugar santo. E assim como o sumo sacerdote entrava apenas uma vez no ano para fazer a expiação, Jesus, a partir de 1844, entrou no lugar santo dos santos para começar então agora o juízo. Este acontecimento está ligado ao Apocalipse 14, versículo 7, que diz: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E assim como no santuário terrestre havia um sumo sacerdote, aquele que entrava uma vez ao ano para fazer a expiação dos pecados, esse sacerdote representava na verdade Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, como está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hoje nós vivemos no grande dia da expiação. Quando se encerrar essa obra de juízo, de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Isso está escrito no livro O Grande Conflito, páginas 489 e 490. Portanto, em 1844, no fim dos 2300 anos, Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, continuando então a sua obra de intercessão e iniciando o juízo investigativo. Ele começou então a purificação do santuário no céu. Era disso que falava a profecia então depois desses 2300 anos, que depois de 2300 anos haveria então a expiação no céu, o julgamento. No santuário terrestre, quando o sumo sacerdote terminava a expiação, ele saía do tabernáculo. Assim Cristo também, no fim de sua obra de mediação, sairá do santuário no céu. No passado, os israelitas tinham que confessar os seus pecados para que fizesse parte desse dia da expiação. Assim também, se nós estamos vivendo no grande dia da expiação, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los a Jesus, para que Ele interceda por nós perante o Pai. Como estamos vivendo, sabendo que estamos em pleno dia da expiação? Estamos, como o antigo Israel, afligindo a nossa alma? Oramos a Deus pelo arrependimento genuíno? Ou nós ainda acariciamos algum pecado que nos levará à perdição? O que é que Deus quer de você agora? O livro de Salmo, no capítulo 51, versículo 17, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Ele quer que nós entreguemos
o nosso coração a Ele, para que Ele possa interceder por nós. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.